A gente tem hoje a visita do nosso querido amigo, Padre Luiz Cláudio Braga, e é com ele que a gente começa o programa. Seja bem-vindo, Padre, uma alegria te receber. Sua bênção. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado pela alegria do convite. Muito bom tê-lo conosco, com a sua alegria, essa sua presença, que chega brilhando aqui. Obrigado, obrigado. Eu gosto de gente assim, iluminada. E o Padre Luiz Cláudio é iluminado. Será que tem a ver com o nome, hein? Pode ser, né? De repente a minha mãe não sabia o que ia acontecer, mas deu o nome de Luiz, que é Lux. Mas eu tô falando de Cláudio. Eu tô puxando brasa pra minha sardinha. E eu aqui achando que era o Luiz, né? Mas a gente é quase xará, Padre, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa semana que a gente está celebrando, que é chamada Semana Santa, né? Para mim tem um significado único, muito especial. Eu sei que para a maioria dos nossos telespectadores também, mas nunca é demais repensar em cada significado que essa data tão especial traz para a gente. A Semana Santa para nós católicos é a semana maior, Cláudia. É uma semana em que a gente para poder vivenciar a experiência de fé de um Deus que nos ama absurdamente. É para uma vez por todas a gente se convencer. Deus nos ama. Ama cada um de nós. Ama você, ama a mim. E não poupou nem seu próprio filho para isso. Nesse sentido, a gente se prepara por 40 dias para esse momento. Nós vivemos aí 40 dias nos preparando para essa semana maior. Para que a gente pudesse viver cada dia dela, em cada celebração que cada comunidade preparou. E aí, ao longo desses dias a gente acompanhou no Brasil inteiro cada realidade, sejam as dores de Nossa Senhora, as palavras de Jesus, o ofício das trevas, enfim. Todas essas atividades alimentam a nossa fé e fazem a gente viver com intensidade esses dias da Semana Santa, que de maneira especial ganham uma atenção 3 dias, né, que nós conhecemos como o Tríduo Pascal, né? Ontem, com a Quinta-feira Santa, celebramos a instituição da Eucaristia. Vimos que Jesus nos deu um presente e pediu, não se esqueçam de mim, né? A nossa amizade é tão próxima, é tão boa que eu quero vocês comigo e eu com vocês. Então, toda vez que vocês celebrarem esse mistério, vocês estão lembrando de mim. Hoje, a igreja, de uma forma, não diria triste, mas consternada, né? A gente se volta para dentro de nós mesmos, olha o madeiro da cruz e diz, foi por mim que tudo isso aconteceu. Então, eu não preciso mais de provas. A cruz é a minha salvação. E amanhã, na Vigília Pascal, nós vamos finalmente bradar aos 4 ventos, que é Páscoa, é passagem. O mal não pode mais tomar conta do nosso coração, né? Somos filhos de Deus, Ele nos tem como seus, né? Então, nesse sentido, essa celebração, ela é única, né? Uma única celebração em 3 momentos fortes que a gente vive nesses dias. Agora, foi por amor. Mas o que nos separava de Deus? O que de fato significa esse sacrifício, essa morte, essa ressurreição? Eu costumo dizer nas minhas homilias, Cláudia, que assim, teve em algum momento que a gente entendeu errado a vontade de Deus. Era para que o povo fosse um povo da aliança, onde a sua vida, a sua fé, iria fazer com que a presença de Deus fosse sentida pelo gênero humano. O nosso Deus era um Deus conosco. Não tem muito tempo que a gente celebrou o Natal, né? Tem poucos meses. A gente celebrou um Deus que é Emmanuel, um Deus conosco. Em algum momento a gente esqueceu disso e percebeu que talvez nós fôssemos melhores que os outros. E aí começou uma história de privilégios, né? Onde quem dava mais recebia mais de Deus, numa prosperidade que não se deve existir, numa teologia da prosperidade que não deve existir, né? E aí então Jesus vem para poder fazer valer a lei maior, né? Se a gente quisesse então amar a Deus, essa seria a aliança, né? Amar a Deus, nós nos amaríamos como irmãos, né? Como iguais. Como a gente saiu um pouco do caminho, então Ele mesmo se fez carne, Ele mesmo vem ensinar a gente
qual é a lei que ele deseja, né? Então, para amar a Deus, eu preciso amar ao próximo como a mim mesmo. Na prática, eu preciso dar para você, Cláudia, aquilo que eu quero para mim. Eu tenho que dar para outra pessoa aquilo que eu desejo para mim mesmo. Então, se eu quero ser amado, eu preciso amar. Se eu quero ser perdoado, eu preciso perdoar. Se eu quero ser respeitado, eu preciso respeitar. E por aí vai. Toda vez que a gente não age assim, a gente está quebrando essa aliança que Jesus fez conosco e que instituiu na noite de ontem, quando Ele nos deu um memorial para que nós pudéssemos lembrar que Ele, em primeiro lugar, estava fazendo isso por nós na cruz. Então, Ele estava dando aquilo de melhor que Ele tinha, a filiação a Deus. Somos filhos de Deus. Pelo batismo que recebemos, somos filhos de Deus. Então, Ele nos deu aquilo de melhor que Ele tinha e pede que a gente faça isso uns para com os outros. Quando a gente não faz isso, Cláudia, a gente quebra com essa aliança. Quando eu dou para você a minha indiferença, quando eu dou para você a minha ignorância, quando eu dou para você a minha falta de solidariedade, a minha falta de caridade, a minha falta de paciência, estou quebrando a aliança com Deus. E isso se chama pecado. Então, foi para justamente nos livrar do mal, nos tirar da teia do pecado, que Jesus, então, dá a sua vida por mim, por você, por cada um de nós. É para a gente poder nos reconciliarmos sempre, né? Olhar para a cruz hoje é olhar. O pecado não pode mais me domar. O pecado não pode mais me separar do amor de Deus, porque a cruz de Cristo foi a minha libertação. Que coisa linda, né? Que plano lindo para a nossa salvação, para a nossa felicidade, para a nossa plenitude, para a nossa união. Exato. E a gente, de volta, tem o Deus da aliança, através exatamente do que a gente está vivenciando nesses dias. Dias fortes, dias de oração, dias em que a tradição nossa, em várias cidades, a gente vê que as pessoas, por exemplo, no dia de hoje, nós somos chamados, por exemplo, né, a fazer o jejum e a abstinência, seja de carne ou até mesmo dos alimentos, né? Por que a gente faz o jejum, né, Cláudia? Por que a gente faz essa abstinência? Não é só um preceito. Tem o preceito, sim, da gente respeitar um dia mais de oração do que daquilo que é material. Não só de pão vive o homem, diz Jesus. Então a gente aprende que o alimento espiritual também nos fortalece. Mas tem muita gente, Cláudia, hoje e todos os dias, que a fome não é uma escolha, não é uma opção, é uma realidade. Então, até em agradecimento a Deus por tudo que eu tenho, até para poder agradecer a Deus pelo alimento que eu tenho na minha casa, por mais simples que ele seja, é um alimento que você está recebendo. E a gente tem que ensinar isso também para as nossas crianças, para as novas gerações. Mamãe, ovo de novo? É, meu filho, ovo sim, mas é o ovo que nós temos para comer e tem muita criança que não tem nem isso. Né? Então, vamos agradecer a Deus pelo trabalho que o papai tem, pelo trabalho que a mamãe tem. Então, tudo isso, nessa Sexta-feira Santa, a gente pode fazer uma grande catequese, né? Ensinar para as pessoas, educar as pessoas a importância desse dia. Então, o jejum e a abstinência têm esse sentido. Né? Olha, os antigos, por exemplo, não trabalhavam nesse dia, não faziam tarefa nenhuma. Na minha casa, por exemplo, minha mãe, meu pai tinha costume, meu falecido pai tinha costume de ligar o som. Dias de feriado, sábado, domingo, tudo, naquele dia era um silêncio. Não se tocava música, não se fazia festa, né? A gente ficava sempre muito mais sóbrio dentro de casa. Tem gente que, algumas tradições, nem espelho eles deixam em casa, eles cobrem o espelho, né? Então isso é bem interessante ver como a tradição alimenta e fortalece a nossa fé. Né? E que seja assim, porque a gente precisa ter esse compromisso de alimentar a nossa fé e de instruir os nossos filhos no caminho que eles devem andar, né? Assim que diz a Bíblia. Com certeza. Padre, quero te agradecer, queria que você deixasse uma bênção final para todos os nossos telespectadores, para as pessoas que estão hoje ouvindo suas palavras e eu acho que sonhando em poder viver momentos assim. Muitas famílias quebradas emocionalmente, muita gente fragilizada, né? Muita carência de tudo que a gente possa imaginar. A gente vive uma Semana Santa duplamente especial. Ela já é especial por si só, mas é especial porque quem está em casa está podendo ir na igreja. As igrejas estão cheias, as pessoas estão participando, as pessoas estão vivenciando
a Semana Santa como sempre fizeram depois de 2 anos em que elas estão dentro de casa. Então, isso machucou, mas nos ensinou muito, nos educou muito com relação à igualdade, à solidariedade para com o próximo. E eu deixo aqui essa mensagem para que vocês possam vivenciar de fato a vossa Semana Santa, cada momento, né, desse tríduo pascal, na certeza que nós temos um Deus que nos ama demais. Às vezes a gente esquece de Deus, mas Deus nunca esquece de nós. Queria aqui deixar um beijo, um abraço, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Suas lives de manhã são uma benção, né, gente? Quem assiste é uma maravilha. Ela faz a live com a gente. Muito obrigado. Queria só deixar aqui um beijo, um abraço para São João do Manteninha. Vou estar lá semana que vem dando uma formação. Um abraço para o Frei Reginaldo e para você, meu amor, ó. Muito obrigada. Coração. E a vocês todos que estão em casa, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma santa semana. Muito obrigada, uma santa semana. PE de Padre, _ Luiz com Z, Cláudio Braga. Segue lá no Instagram. Amei te receber. Obrigado. Até a próxima, Fica viu? Com Deus, viu? Tudo de bom. Foi muito demorada a sua visita aqui, que seja mais rápida o retorno, mais rápido o retorno, tá bom? Obrigado.